Bom, queridos, vamos começar então, né? Eu vou abrir o material aqui para vocês, tá? Esse material eu disponibilizo assim que acabar a aula, tá bom? Agora, fiquem tranquilos, porque nesse material nós temos plateumintos, nemateumintos, tá? E as verminoses. Hoje nós vamos falar de plateumintos, tudo bem? Provavelmente não vamos encerrar, né? No caderno 2, tudo bem? As aulas 14, 15 e 16 se referem a plateumintos, tá bom? Certo? 14, 15 e 16, né? Caderno 2, tá? Biologia 3, certo? E isso quer dizer o quê? Semana que vem, a gente deve ter mais uma aula de plateumintos e iniciar nemateumintos. Tudo bem? Então, esse material aqui já tem o básico de tudo. Mas eu devo complementar alguma coisa de nemateumintos para a semana que vem, tá bom? Então, fiquem tranquilos, certo? Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Beleza. Vamos, queridos. Olha, antes de mais nada, né, preciso falar uma coisa importante, né? É sempre fundamental você ter na cabeça, ao estudar zoologia, né, a filogenia, ou seja, a apresentação evolutiva dos grupos animais. Isso quer dizer o quê, queridos? Que hoje, ao estudar plateumintos, tem que ficar claro na cabecinha de vocês que são animais mais complexos que os quinidários. Tudo bem? Então, isso é básico, fundamental. Outro ponto importante: o que os quinidários, né, apresentavam em termos de novidades, né, evolutivas, né? Então, vamos com calma. Então, quer dizer, pela primeira vez surgiu o quê? Né? Células musculares, né? Pela primeira vez surgiu o quê? Uma cavidade vascular, né, uma cavidade digestiva, né? E pela primeira vez surge também o quê, queridos? Surge uma rede nervosa, um sistema nervoso difuso, beleza? Muito bem. E outro ponto importante é que pela primeira vez surgem tecidos, certo? Então, poríferos são pluricelulares sem tecidos, certo? Selenterados são pluricelulares com tecidos, tá? Qual a diferença básica em relação a tecidos? Se eu tiver que comparar selenterados com plateumintos, vamos lá. Nos adultos selenterados, eu vou encontrar basicamente dois tecidos, porque eles são diblásticos. Já nos plateumintos, eu vou encontrar o quê? 3 tecidos no adulto, tá certo? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, são os primeiros triblásticos. Tudo bem, queridos? Então, esse tipo de raciocínio é fundamental porque envolve a maioria das questões de zoologia comparada, tá bom? Então, isso te dá uma ideia muito legal, né, da complexidade da biodiversidade, tudo bem? Certo? De que modo que os seres vivos, né, estão organizados, tudo bem? Em sua constituição corpórea, em sua fisiologia, ou seja, o seu modo de funcionar, tá? Belezinha? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, né? Quem são os plateumintos? Os plateumintos, eles podem ser divididos, né, em 3 classes, beleza? Então, organizando a cabeça, reino animal, certo? Filoplateuminto e dentro do filoplateuminto, 3 classes. A primeira classe recebe o nome de turbelária. Turbelária. Quem são os turbelária? São os plateumintos,
de vida livre. Beleza? Ah, o que quer dizer vida livre, professor? Quer dizer que eles não parasitam, eles não exploram, né? Eles não dependem de outros organismos, né? Da exploração de outros organismos para viver, tá bom? Muito bem. Na prova, quem é o principal exemplo, né? O principal exemplo, queridos, é a planária, tá bom? Principal exemplo é a planária. Então, é a planária, né, que muitas vezes vai ser escolhida na prova como plateuminto padrão. O que quer dizer o plateuminto padrão? É aquele que a gente estuda, né, e compara com outros animais, certo? Então, por exemplo, quando eu estudo a planária, certo? É a planária que eu vou usar como referência para comparar com o selenterado, para comparar com o porífero, para comparar com quem? Com o nemateuminto, tá bom? Certo? Ah, mas e o plateuminto parasita? Ele não é padrão? Não, não é padrão, tá? Então, o padrão do filo é a planária, tá certo? Tá? Então, bastante importante. Legal. Outro ponto importante. O que significa a palavra plateuminto? Plateu quer dizer achatado. Achatado. Plano. Tá certo? Achatado. Achatado dorso ventralmente. Então, você vai imaginar um tubo que foi achatado assim. Um tubo tem o dorso, o ventre, e ele foi achatado assim, tá? Dando origem a um plateuminto, tá certo? Eu minto. O que quer dizer eu minto? Eu minto quer dizer verme. E o que é um verme? Um verme é um organismo de corpo alongado. Você fala, peraí, então quer dizer, muita coisa diferente pode ser chamada de verme? Pode. Então, quando você escrever na prova, verme, coloque entre aspas, tá claro? Verme não é um grupo natural, tudo bem? Então você fala assim, animal com corpo vermiforme, forma de verme. O que é forma de verme? Alongado, tudo bem? A minhoca é um anelídeo e é vermiforme, tudo bem? A lombriga é um nemateuminto e é vermiforme. Tudo bem? Uma lagarta, né? Uma taturana, ela é vermiforme e é um artrópodo. Tá claro? Então, muito cuidado, não vou usar na prova a palavra verme como nome de um grupo natural. Todo mundo entendeu isso? Isso é bastante importante, viu, queridos? Tá? Então, verme é um nome que se refere simplesmente à forma do corpo. Qual forma? Alongada. Beleza? Fala, Ana. Pode falar, querida. Prof, eu esqueci. O que não é um grupo natural? A palavra verme. Não, isso eu sei, mas o que faz o grupo não ser natural? Ah, desculpe, não tinha entendido, não tinha ouvido. Um grupo natural, querido, é aquele grupo que considera o quê? Características naturais. O que são características naturais? Morfologia, fisiologia, genética, evolução. Tudo bem? Sim, prof, obrigada. Nada, tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Então, os plateumintos são vermes achatados. Espera aí, posso fazer uma outra pergunta? Pode. Tem vermes não achatados? Tem. Tem vermes cilíndricos. Beleza? Tá certo? Então, plateumintos, vermes achatados. Muito bem. A primeira classe, então, turbelária. Quem são os turbelária? As planárias. As planárias têm uma diversidade bastante grande, como você está vendo nesse slide aqui, ó. Todas são planárias, beleza? Todas são planárias. Né? Qual é o tamanho? Né? Você pode ter planarinhas aí de 1 centímetro até alguns centímetros, né? Ou algumas exceções aí que passam de dezenas de centímetros.
tá bom? Mas você tem aqui uma planarinha na mão, né? Numa mão humana aqui, ó, tá? Para você ter uma ideia. Uma folha, né? Certo? As planárias, elas são terrestres, podem ser aquáticas, tá? E elas vão viver em ambientes úmidos, né? Então é lógico que numa condição, por exemplo, né, de alta temperatura, de pouca umidade, tá? Ela vai desidratar e vai morrer, tá? Então, turbelária, plateumintos de vida livre, tá claro? Turbelária, plateumintos de vida livre. Principal exemplo, planária. Vamos lá, queridos. Então, aqui, ó, nós temos uma planária com algumas, né, estruturas desenhadas no interior dela. Então, só o contorno para que vocês possam entender. Então, tudo que eu vou falar agora é o principal da aula de hoje, tá certo ou não? Então, fiquem despreocupados porque a gente volta a falar. Então, primeiro ponto importante, vamos lá, queridos. O que que os plateumintos inauguram? Qual é a grande novidade evolutiva dos plateumintos? Pode falar, Natália. Ô, Rosa, eu posso falar que também, então, eles são o primeiro grupo animal a conquistar, não conquistar, mas ter um habitat no meio terrestre ou não? Olha, pode. Nesse sentido, sim. Eles podem ser terrestres, mas muito cuidado com essa ideia de conquistar, né? De ter uma ampla distribuição. Isso aí é exclusividade, você sabe de quem, né? Dos artrópodes, né? Entendeu? Então, cuidado com isso, tá, querido? Cuidado. Tá bom. Então, olha lá, você tem aqui desenhado no interior da planária, uma estrutura que é responsável por excreção, beleza? Então, atenção, vamos organizar a cabeça? Isso quer dizer o quê? Que até este grupo, a excreção, ela se realizava por difusão simples. Tudo bem? Vamos lembrar o que é difusão, lá com o Castilho, tá certo? Então, você vai ter, na difusão, passagem de soluto a favor do gradiente, de onde o soluto está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, vamos lá. No caso do porífero e do selenterado, o oxigênio entra nas células por difusão. O CO2 sai por difusão. Então, não há um sistema respiratório. Outra discussão, vamos lá. O excreta, o resíduo, ele sai da célula do animal para o ambiente por difusão. Tudo bem? Então, olha que interessante. Respiração e excreção por difusão em selenterados e poríferos. Só que, olha o que acontece, né? Nos plateumintos existe uma célula chamada célula flama, tá? Célula flama ou solenócito. Célula flama ou solenócito, tá? A célula flama fica mergulhada, olha lá, no interior do animal, no líquido interno do animal. E aí o que que acontece? A célula flama filtra esse líquido do animal, de modo que resíduos, toxinas passem para dentro da célula flama. Da célula flama, o que que acontece? Esse líquido, ele vai para um tubo, para um duto, tá certo? E esse duto vai encontrar uma abertura no corpo do animal e daí para fora, ou seja, no ambiente. Então, quer dizer, pela primeira vez na escala zoológica surge um sistema excretor. Tá claro? Certo? Sistema excretor. Importante. Tá bom? Outro ponto importante, muito importante. Vamos lá. Quando você olha para uma planária, você tem a nítida impressão de que ela tem uma cabeça. Se ela tem uma cabeça, o que que significa isso?
que ela tem uma concentração de estruturas nervosas e sensoriais na região anterior, ou seja, na região da frente. Tá claro a ideia? Muito bem. Qual é o nome que nós vamos levar para a prova sobre isso? Nós vamos dizer que os plateumintos apresentam pela primeira vez cefalização. Cefalização. Ou seja, uma cabeça primitiva. Vou falar em cérebro? Vou falar em encéfalo? Não, não vou. Vou falar em fusão, em união de neurônios, certo? Alguns neurônios se juntam, formando o quê? Um gânglio. Gânglio, beleza? Então, a planária tem o quê? No sistema nervoso ganglionar. Ganglionar, tá? Isso quer dizer o quê? Vários neurônios unidos. Aonde? Lá na frente, na sua cabeça primitiva. Tudo bem? Dá uma comparada na planária com você. Você tem uma quantidade absurda de neurônios juntos na sua região anterior, na sua cabeça, certo? E do encéfalo, no nosso caso, parte o quê? Um cordão nervoso, que nós chamamos de medula espinhal, que vai enervar todas as partes do nosso corpo. Olha para a planária agora. Olhando para a planária, queridos, vocês vão ver aqui um gânglio cerebroide, cerebral. E dele partindo o quê? Ó, cordões nervosos ao longo do animal. Tudo bem? Então, vamos comparar? Celenterado, sistema nervoso em rede, difuso. Não há uma cefalização. Plateumintos, pela primeira vez, o sistema nervoso se organiza de um jeito diferente, certo? Concentrando células nervosas na região da frente, anterior. Como é que eu vou chamar essa concentração? Cefalização, certo? Do gânglio cerebroide ou cerebral, que é uma união de neurônios na região anterior, partem dois cordões, certo? Ao longo do corpo, cordão nervoso lateral, tudo bem? Então, um sistema nervoso ganglionar com cordões nervosos laterais. Tudo bem ou não? Ficou claro até aí? Então, você precisa perceber que o sistema nervoso não é uma inovação dos plateumintos, não é uma novidade nos plateumintos, mas o sistema nervoso tornou-se mais complexo, apresenta uma organização diferente. Tá claro? Ele era difuso, ele era em rede, agora ele é o quê? Ganglionar, com cordões nervosos. Existe uma cefalização. Tá claro para todos? Alô, falem comigo. Tá claro para todos? Tudo bem? Certo? Outro ponto importante. A cefalização, ela envolve o quê? Estrutura sensorial. Sensorial. Isso quer dizer o quê? Isto aqui é para ilustrar, hein, queridos? Cuidado, ninguém vai entrar numas por causa disso. Não vai ficar decorando, ficando muito preocupado. Isto que parecem orelhinhas, orelhas da planária, são estruturas sensoriais, quimiorreceptoras. Percebem, né, substâncias químicas no ambiente, certo? Aí você puder me perguntar, reconhece alimento? Sim. Beleza? Tá certo? Então, quer dizer, na região anterior, eu vou encontrar concentração de estruturas sensoriais. Por exemplo, quimiorreceptoras. Tá certo ou não? Tá? Além disso, olhos, tá? Nós vamos encontrar olhos, tá? Olhos permitem o quê? É um sentido, o sentido da visão. Mas eu vou ter um olho elaborado? Não. Eu vou ter uma estrutura rudimentar chamada ocelo.
Então, ele percebe o quê, queridos? Vamos lá. Presença e ausência de luz. Presença e ausência de luz. Para que serve? Então, você vai pensar junto comigo. Vamos lá, não dói. Certo? A presença de luz normalmente está associada com um ambiente mais úmido ou menos úmido? Vai, queridos? Pensando comigo, vai. Presença de luz está associada a um ambiente mais úmido ou menos úmido? Menos úmido. Certo? Certo? Então, quer dizer, a luz, normalmente, ela está acompanhada do quê? Da temperatura. Certo? Então, você vai ter o quê? Evaporação, né? Você vai ter um aumento de temperatura. Então, a planária consegue se direcionar para ambientes o quê? Mais sombreados, mais úmidos. Tá claro a ideia? Então, cefalização, concentração de estrutura nervosa e sensorial. Beleza? Tranquilinhos? Ótimo. Vamos lá, que nós vamos falar disso de novo, tá bom? Né? Aqui nós temos uma outra classe, classe dos tremátoda. Tremátoda. Tudo bem? Tremátoda. Então, o que são os tremátoda? Os tremátodas são parasitas de animais. Parasitas de animais com ventosas, tá bom? Então, ele vai estar no tubo digestivo, preso, fixado a um determinado órgão. No caso aqui do slide, nós temos, né, a facíula hepática. Dá uma olhada no nominho dela, facíula hepática. Lembra o quê? Fígado. É um parasita de fígado, né? Fígado de quem? Tá aí no slide. De humanos, de bois, vacas e de cabras, tá bom? Podem perguntar, queridos, podem perguntar. Tem duas dúvidas aí, podem falar. Oi, Natália. Não, eu só tinha esquecido de abaixar. Tá legal. Felipe. Ô, professor, no slide anterior, as planárias estavam com ovário e testículo, elas são hermafroditas ou foi só para representar, tipo, que aonde se localiza em cada um? Não, elas são hermafroditas, né? Elas são hermafroditas. Mas isso a gente vai falar depois. Além de hermafrodita, o que acontece? Você tem sempre duas possibilidades, conceitos importantes aí, né? Você pode ter sexos separados, certo? Macho e fêmea. E aí você vai usar a palavrinha oica, oica. Oica quer dizer casa. Então, se a espécie tem macho e fêmea separados, você vai dizer que é uma espécie dioica. Beleza, Felipe? Tá? No caso da planária, né? O que acontece? É uma espécie com uma casa só. Ela é ao mesmo tempo masculina e feminina. Então você vai dizer que a espécie é monóica. Tranquilo? Outro ponto importante é que espécies dioicas têm fecundação cruzada. Você precisa de dois organismos. Beleza? Espécies monóicas, né? Espécies monóicas podem se autofecundar ou não. No caso da planária, uma planária encontra com a outra e se fecunda e sai e fecunda a outra. Tá? Então, ambas saem fecundadas. Né? Ambas saem pais, entre aspas, né? E grávidas. Tá certo? No caso, por exemplo, da tênia, é autofecundação. Então, para clarear, quando você tem macho e fêmea, dioico. A fecundação ela é cruzada. Quando você tem um único organismo, você pode ter fecundação cruzada, certo? Os dois saem o quê? Fecundados, tudo bem? E você pode ter a autofecundação. Tá claro? Beleza, Tudo bem? obrigado, Agora, professor. importante, o ovário e o testículo não é uma novidade do plateomito. Isso já existia onde? No selenterado. Tá legal? Tá bom, Certo? obrigado. Nada, querido. Então, tudo bem? Os tremátoda, então, gente, são o quê? Parasitas com uma ventosa, tá? Parasitas de uma ventosa. Todos são parasitas. Então, você tem
como exemplo importante, a facíula com uma ventosa, e você vai ter o Schistosoma mansoni com 2 ventosas, mas são parasitas, tá bom? Certo? Então, o Schistosoma mansoni, que você sabe, causa o quê? A esquistossomose, né? A fêmea tem 2 centímetros, dá uma olhada aqui, ó, né? Numa imagem aqui bem aumentada. Ela tem 2 centímetros e ela carrega o macho, né? O macho, desculpe, falei bobagem. O macho, ele tem 1 centímetro e carrega a fêmea, né, no seu interior, que é maiorzinha, 2 centímetros. Tá bom? Beleza? Então, de novo, turbelária, plateumintos de vida livre, certo? Tremátoda, parasitas, né? Que carregam, né? Que carregam aí de sexos separados, tá certo? Podem carregar de sexos separados os companheiros, vamos dizer assim, tá certo? E apresentam ventosas, tá bom? E, finalmente, nós vamos ter os cestoideus, cestoda, né? Que são as solitárias, que apresentam o corpo todo segmentado, tudo bem? Corpo segmentado, formando o quê? Partes, pequenas partes, bolsinhas chamadas proglótides. Então, organizando a cabeça, queridos, vamos lá. Né? Turbelária, parasitas de vida livre, tremátoda, apresentam ventosas, mas o corpo não é segmentado, e cestoda, ou cestoidea, tá certo? Bastante longos, com o corpinho segmentado. Uma cabeça, né? E o corpinho segmentado. Tudo bem? Quem são os tremátoda, facíula e xistossoma? Quem são os cestoda? As tênias, tá? E as planárias são os turbelários. Tudo bem? A tênia do porco, ela pode atingir 3 metros de comprimento, e a tênia da vaca, do boi, pode atingir 12 metros de comprimento. É muita coisa, né? Muita coisa. Tudo bem até aí, queridos? Tudo bem? Então, já sabemos quem são os plateumintos, tá? Isso é importante para a prova. Planárias, de vida livre, né? Xistossoma e as facíolas, certo? Que apresentam o quê? Ventosas, mas o corpo não é segmentado. Cestoda ou cestoidea, que são as tênias, corpo alongado, segmentadinho, como a cabeça. Tá bom? Fala, David. Pode falar, querido. Professor, a segmentação, então, é uma novidade evolutiva ou não? Não, aqui Não? não. Não? Ok. Então, e entenda uma coisa importante. Eu tinha te falado no começo que o plateumento padrão para nós seria quem? Planária, beleza? Planária. Uhum. Tá? Então, nós vamos considerar a planária como referência, beleza? Certo? Então, o que a planária apresentar, você vai falar assim, beleza, é uma novidade evolutiva. O que a planária não apresentar, não é uma novidade evolutiva. Tranquilo? Certo? Até porque o parasita sempre é um cara muito especializado. A gente acha que não. Mas mesmo na simplicidade dele, existe uma especialização muito grande. Tá bom? Então, às vezes, ele chega a ser tão diferente do cara padrão do grupo, que você fica até com dificuldade de falar, não, ele é um plateuminto. Ele é, tá certo? Então, a tênia é um plateuminto, certo? Extremamente diferenciado, né? Parasita, extremamente especializado. Tá bom, querido? Tudo Ok, bem? valeu, professor. Uhum. Nada. Muito bem. Então, vamos lá? Vamos recordar tudo? Então, agora é o momento de começar a organizar. Vamos lá. Então, novidades do filo. Pela primeira vez, queridos, pela primeira vez, vamos lá. Existe o que a gente chama de simetria bilateral. Vamos comparar, então? Vamos lá, comparando. Esponja. A esponja podia ter o quê, gente? Vai, vamos lá, queridos. Responde aí para mim. A Era esponja... radial, não era? Isso, Lívia. Ou assimétrico. Então, ela podia ser assimétrica, certo? Né? Uma forma, né? Certo? Sem simetria. Muito bem. E aí, basicamente, tinha a forma de um vaso,
né? Simetria radial. Ótimo. Selenterados, todos, sem exceção, simetria radial. A partir do momento, queridos, que você tem o que a gente chama de simetria bilateral, prestem bem atenção. Olha aqui, vamos considerar que estou olhando, nesse desenho aqui, ó, estou olhando, né, a planária pelo dorso, tá certo? Pelo dorso. Então, olha aqui o que acontece. Vê lá, todo mundo me acompanhando, por favor. Aqui, ó. O que é isto? Região anterior. Onde está a cabeça, queridos? Região anterior. Beleza? Certo? Qual é o lado oposto à região anterior? Região posterior. Então, olhem para o slide, por favor. Região anterior, região posterior. Na prova vai aparecer a seguinte expressão: eixo, ó, eixo, eixo antero-posterior. Beleza? Eixo antero-posterior. O eixo antero-posterior significa o quê? Que eu estou estudando o animal de compridinho. É isso, certo? Compridinho. Tá bom? Ficou claro? Então, quer dizer, região anterior, região posterior, tá? Olhando para o slide, lado direito, aqui, ó, lado direito, lado esquerdo. Aqui, essa face que eu estou vendo aqui, dorsal, e a face que eu não estou vendo, ventral. Dá uma olhada aqui, ó, na planarinha aqui dobrada. Olha lá, ela está dobradinha. Então, aqui, ó, parte de cima, dorsal, região anterior, região posterior. Aqui, ó, não é esta face? Então, é o lado direito. Aqui, ó, lado esquerdo, né? Então, ela está aqui, né? Ali, ó, tá bom? Lado aqui, ó, direito, que é este, lado esquerdo, que é esse aqui. Então, quer dizer, existe um plano, um único plano que eu posso usar para dividir o animal em partes semelhantes. Existe apenas um plano que eu posso dividir o animal em partes semelhantes. Esse plano, ele é aqui, ó, assim. Então, esse plano, ele segue o eixo antero-posterior, é um plano longitudinal e vai separar o animal em lado esquerdo e lado direito. Dois lados, simetria bilateral. É a nossa simetria. Então, olha que legal. Quem é o nosso ancestral? Considerando o plano corpóreo, considerando a simetria. Quem é o nosso ancestral? Plateumintos. Alô, queridos, tudo bem? Você tem mais em comum do que com uma tênia, com uma planária, tá certo? Com um xistossoma, do que você imagina, tá certo? Porque nós temos simetria bilateral, olha lá, queridos, porque nós temos simetria bilateral, nós temos uma região anterior, onde se concentraram, desculpe, né? Vai que o Rubão ouve aí, já viu. Onde se concentraram, né? Estruturas nervosas e sensoriais. Beleza? Tá bom? Então, quer dizer, temos em comum com os plateumintos simetria bilateral e cefalização. Certo? A cefalização só foi possível por causa da simetria bilateral. Tudo bem? Cefalização só foi possível por causa da simetria bilateral. A simetria bilateral, lados direito e esquerdo, permitiu a cefalização. Permitiu que estruturas nervosas e sensoriais se concentrassem lá na frente. Tudo bem ou não? Vamos lá, queridos.
Tudo bem mesmo? Ótimo. Então, nós temos aqui um gânglio. O que que é um gânglio? Um conceito fácil que vai aparecer na prova. O que é um gânglio? Gânglio é união de estruturas nervosas. Que estrutura? Células nervosas. Um gânglio é uma união, é um conjunto de neurônios. Beleza? Certo? Nós temos no corpo isso? Temos gânglios nervosos. Cuidado, não vá confundir com gânglio linfático. Gânglio linfático é outra coisa. Gânglio nervoso é o quê? União, né, de neurônios. Tudo bem? De corpos celulares dos neurônios. Então, gânglio cerebroide, sistema nervoso ganglionar. Tá bom ou não? Do qual partem cordões nervosos laterais. Olha lá, laterais. E eles são o quê? Unidos, ó, por nervos transversais. Isso quer dizer o quê? Que a planária é muito bem organizadinha, tá certo? Em termos nervosos. Isso quer dizer que ela consegue perceber o quê? Vamos lá, estímulos, né? Captados por qualquer parte do seu corpo. Olha que legal. Entendeu? E ela consegue responder, né, a esses estímulos captados de qualquer parte do seu corpo. Tudo bem, queridos, ou não? Sim? Beleza? Será que um animal assim está bem adaptado à vida livre ou não? Será que um animal que consegue perceber estímulos em todas as partes do seu corpo, cefalizou, está bem adaptado ou não? Está. Então, quer dizer, no que ele se desloca, qual é a primeira estrutura a entrar no ambiente? A região anterior. Então, a região anterior, onde você tem estrutura nervosa e sensorial, vai capturar o quê? Estímulos. Tudo bem. Um animal desse pode ser predador? Pode. Existem planárias predadoras? Existem. Beleza? Certo? Existem planárias que vão conseguir o quê? Capturar, obter o seu alimento de um modo mais passivo? Sim. Como é que ela percebe? Então, lembra? As estruturas sensoriais aqui. Então, nós estamos falando de uma diversificação de hábitos. Olha que legal. Certo? Se eu tenho uma diversificação de hábitos, quer dizer o quê? Que eu não preciso necessariamente competir com outro organismo do mesmo grupo. Deu para entender? Quando você fala de pólipos lá em selenterado, está todo mundo o quê? Fixado ao substrato. Isso representa uma competição ou não? Sim. Certo? Então, na prática, como é que eu posso entender o que eu estou falando? Tem muito mais espécie de plateuminto do que de selenterado. Plateuminto é um grupo mais diversificado, entendeu? Mais biodiverso do que selenterado. Então, quer dizer, a complexidade permite o quê, queridos? Vamos lá, o que a complexidade permite? Uma maior distribuição geográfica. Beleza? Uma maior exploração de hábitats. Tá claro? Certo? Uma maior diversidade de hábitos. Beleza? O que nós vamos encontrar em plateumintos? Parasitas e seres de vida livre. Beleza? Certo? Que podem ser predadores ou não. O que eu encontrava em selenterados? Predadores. Parasitas? Não. Certo? Tá? Então, diversificação de hábitos, de hábitats, tá claro? E isso permite o quê? Um maior número de espécies. Existem 20.000 espécies de plateumintos. Tá bom? Alguma dúvida, queridos? Vamos lá. Dúvida ou não? Pode falar, querido. Oi, professor, tudo bem? Bem, e você? Tudo certo. Minha dúvida é a seguinte, como é que eu definiria o que é uma resposta do nervo? Eu esqueci neural, né? Uma resposta neural. O que é um nervo? Não, que é quando você tem essa concentração cefálica, você tem uma resposta do animal.
Como é que eu definiria isso de forma escrita, por exemplo? Uma resposta... Então, essa resposta, ela é mais organizada, entendeu? Porque quando você tem um sistema nervoso difuso ou radial, né, como é o caso lá dos silenterados, o animal responde como um todo, entendeu? Ele responde como um todo, ele contrai inteiro, ele responde como um todo. Aqui não. Aqui você tem, por causa da cefalização, né, que é uma cabeça rudimentar, não vai pensar que a planária elabora, que ela filosofa, entendeu? Que ela raciocina, nada disso, né? Vamos com calma, entendeu? É uma cabeça rudimentar, mas a resposta, ela é mais direcionada, entende? Então, por exemplo, percebeu o alimento aqui, ela se desloca. Percebeu luz vindo para cá, ela vai para o outro lado. Entendeu como é que é? Certo? Então, graças à cefalização, você tem respostas, percepção de estímulos ambientais mais específicos e respostas mais específicas. O animal não precisa responder como tudo ou nada. Você encosta no silenterado, ele fecha. Entendeu? Certo? Respondendo como tudo ou nada. Não. Aqui você tem respostas um pouco mais específicas. Tá claro? Tá bom, obrigado, professor. Nada, querido. Continuando, vamos lá então. Aqui. Então nós temos, olha lá, gânglio cerebral, partem cordões nervosos, tá certo? Laterais, ligados por nervos. Muito bem. Olhinho da planária. Posso escrever olho? Não. Você pode escrever estrutura, luz, fotossensível, certo? Fotorreceptora. Isso você pode escrever. Qual é o nome dela? Ocelo. Ocelo. Então dá uma olhada, querido. Ocelo. Então você tem o que aqui, ó, né? Células com pigmento. Células com pigmento são sempre células sensíveis à luz. Beleza? Então elas vão absorver determinados comprimentos de onda e refletir outros, né? Ligadas a essas células, olha lá, terminações nervosas. Tá vendo, não? Então isso aqui não é um olho, cara, não é um olho, mas é uma estrutura, certo? Fotossensível. Tudo bem, queridos? Fotossensível. Uma estrutura fotossensível, ela percebe a presença e a ausência de luz, né? Qual desses dois cenários a planária vai preferir? A ausência de luz. Tá claro? E por quê? Porque a planária tem um hábito críptico, ou seja, escondidinha, sombreada, tá certo? Úmido, né? Certo? E é isso que o ocelo vai permitir. Então, você vê que legal, cara, isso é uma adaptação importante. Então, o ocelo permite o quê? Uma adaptação, uma adequação ao habitat que ela vai procurar, entendeu? Ao local que ela vai viver, né? Entendeu? Então, muito importante. Ao local no qual ela vai viver. Desculpe. Certo, queridos? Tudo bem? Tá? Dúvidas? Não? Belezinha. Vamos falar de novo do sistema excretor? Então, olha lá, querido. O animal não é bilateral? Olha lá, bilateral, certo? Então, olha como você não deve estranhar. Ele é bilateral, então ele tem uma concentração de estruturas lá na frente, nervosa e sensorial. E de um lado um cordão, de outro lado outro cordão. Ele é bilateral. Agora dá uma olhada aqui, ó. Um tubo excretor de um lado, outro tubo excretor de outro lado. Beleza? E saindo desses tubos, olha que legal. Células flama. As células flama realizam o quê? Elas estão mergulhadas no corpo do animal, no interior do animal, onde tem líquido. E o que tem nesse líquido? Resíduos.
resíduos do metabolismo das células, beleza? Então, esses resíduos são filtrados, olha lá, filtrados, tá bom? Para o interior das células flama. Por que ela tem esse nome, célula flama? Porque tem cílios e flagelos aqui dentro. E eles ficam o quê? Batendo. E isso, quando foi observado pela primeira vez, deu a impressão de uma chama, tá certo? De uma chaminha, né? Daí o nome célula flama. Agora, na prática, queridos, o que está acontecendo? Né? Olha para o slide. Eu não tenho uma filtração do ambiente interno do animal. Se eu tenho uma filtração do ambiente interno do animal, isso aqui é algo ancestral ao meu rim. Concorda comigo ou não? O que o rim faz no nosso caso? Ele filtra o ambiente interno nosso, representado pelo sangue. Beleza? Então, o sangue é o destino de uma grande quantidade de toxinas, produtos do nosso metabolismo. O sangue passa pelo rim, é filtrado, é depurado, tá certo? Limpo e volta a circular pelo corpo. Agora, olha que legal. O que está acontecendo aqui? O líquido interno do animal é filtrado pela célula flama. Filtrado pela célula flama. Deu para entender? Então, é uma estrutura rudimentar e que tem a mesma função do rim. Análoga. Mesma função. Tá bom? Muito bem. O nosso rim, ele tem estruturinhas, unidades de filtração, chamadas néfrons. Todo mundo já ouviu falar. Certo, queridos? Néfrons. Muito bem. O que é a célula flama? Ela é um néfron? Não. Mas ela é o quê? Um néfron muito primitivo. Entenderam a ideia ou não? Ficou claro? Se ela é um néfron muito primitivo, olha como é que pode cair no vestibular. E aparece proto, antes. Proto. O que vem antes? Protonefrídeo. Entenderam a ideia? Então, a célula flama tem a mesma função do que o rim. Filtrar o meio interno do animal. Tá claro? Aí o que acontece? Os resíduos entram aqui na célula flama. Olhem para o slide, por favor. Né? Aqui, ó. Os resíduos entram aqui na célula flama, são conduzidos para o tubo excretor. Ó, tem um tubo aqui de um lado, outro do outro. E em determinada posição no corpo do animal, existe um poro excretor. E o que acontece com todo esse material? É lançado no meio. Olha que legal. Então, é uma novidade evolutiva. Tá claro ou não? Certo? Então, quer dizer, o organismo gasta energia para tirar a toxina de dentro do seu corpo e colocá-la para fora. Selenterado e porífero faziam isso passivamente. Passivamente, por difusão. E aí, queridos, tudo bem até agora? Vamos lá, tudo bem até agora? Sim? Hein? Tudo bem? Ótimo. Rosa, Fala, querida. eu queria perguntar, esse líquido que ele filtra, ele fica no organismo, ele volta para o organismo, ou ele excreta de algum jeito? Não. Como é que chama esse líquido entre as células? O líquido entre as células é chamado de líquido intersticial. Nós temos, certo? Então, o que é que passa para dentro da célula flama? As toxinas. E elas vão passar para dentro da célula flama por difusão, certo? No interior da célula flama, são encaminhadas essas substâncias para o tubo excretor e do tubo pelo poro para fora. Tá claro? Então, por difusão, né, a favor do gradiente, né, as toxinas passam para dentro da célula flama, tá? E da célula flama
para o tubo excretor, do tubo excretor pelo poro para fora. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, querida. Muito bem. Outro ponto importante. Vamos lá. Então, tubo digestivo. Vamos lá, queridos. Conceitos importantes. Tubo digestivo, né? O tubo digestivo, nesse animal que é bilateral, ele vai ter o quê? 2 ramos. Um ramo para a direita, outro ramo para a esquerda. Mas esses 2 ramos, na verdade, eles vão aparecer da metade do corpo para trás. Então, você vai ter um ramo para a direita, um ramo para a esquerda, tá? E para frente, um único ramo. Então, para a cabeça, um ramo, para trás, 2 ramos, tá bom ou não? Um para a direita, outro para a esquerda. Muito bem. O sistema digestivo ramificado, super ramificado, né? Então, vamos analisar aí que tem pontos importantes para discutir. Primeiro ponto, como chama a entrada para o tubo digestivo? Boca, beleza? Boca. Então, esses animais são triblásticos, certo, queridos? Ectoderma, mesoderma, endoderma. Embriãozinho com 3 folhetos germinativos. Beleza? Certo? E, ao mesmo tempo, são o quê? Protostômios. O que significa isso? A boca surge primeiro. Então, você tem a boca, certo? Entrada do tubo digestivo. Existe um prolongamento, um tubinho, né? Que começa a partir da boca. Como é que eu vou chamar? Faringe. Aí a faringe, né? Chega no intestino. Então, você vai ter um ramo para frente, 2 ramos para trás. Super ramificado. Beleza? Agora, o que acontece, por exemplo, com os resíduos? Opa, os resíduos. Os resíduos, eles vão sair das células e ficar aqui, ó, no líquido que existe no animal. Beleza? Quem é que vai filtrar esse líquido? A célula-flama. Certo? Então, queridos, para pensar um pouquinho, por favor. Quantas aberturas tem esse tubo digestivo? Uma. Como é que chama? Boca. Então, só tem uma abertura. Não existe ânus. Tá? Então, nós vamos dizer que esse tubo digestivo é incompleto. O que é um tubo digestivo incompleto, então? Vamos lá. Aquele que só tem boca. Tá? Ah, mas por onde o excreta sai? O excreta vai para o líquido corpóreo do animal, onde ele vai ser filtrado pelas células flama. E o resíduo vai ser eliminado pelo poro excretor. Tá claro a ideia? Como funciona o animal? Sim ou não? Tudo bem? Agora, por outro lado, dá uma olhada no tubo digestivo. Ele é muito ramificado, beleza? Muito ramificado, né? Então, quer dizer, ele chega em todas as partes do animal, tá? Então, olha que legal. Olha, lembra do nome, né? Eu falava que selenterado tinha estômago. Não, né? A gente falava em cavidade gastrovascular. Vascular lembra o quê? Vaso, circulação. Aqui, queridos, é a mesma coisa. Então, o sistema digestivo ele é tão ramificado que ele permite o quê? Ele permite a circulação, a distribuição dos nutrientes no corpo do animal. Beleza? Então, no tubo digestivo incompleto, com uma única abertura que é a boca, vai acontecer o quê, queridão? Vamos lá. Secreção de enzimas, digestão extracelular. Por quê? Porque é uma cavidade digestiva. Digestão extracelular, beleza? Transporte desses nutrientes que por difusão passam para as células depois, certo? Para que o metabolismo do animal aconteça normalmente.
Vamos lá, queridos. Tudo bem ou não? Tranquilo? Deu para entender o animal? Alô? Deu para entender o animal? Tranquilo? Sim. Fala, David. Professor, você poderia repetir de novo a parte da digestão extracelular, por favor? Então, primeiro ponto, né? A cavidade digestiva, ela é muito ramificada e ela atinge todas as partes do corpo do animal. Tá claro? Esse é um ponto, certo? O outro ponto é, vai ocorrer o quê nessa cavidade digestiva? Nessa cavidade digestiva você vai ter secreção de enzimas. Quem é que secreta? Vamos lá, Golgi, certo? Que recebeu o quê? As proteínas produzidas no retículo rugoso, beleza? Então, houve o quê? Síntese de proteína lá no ribossomo, tá? Então, você teve todo esse trabalho celular, beleza? Ocorreu a secreção, ótimo. Secreção das enzimas na cavidade digestiva. Onde está o alimento? Que entrou pela boca e faringe, beleza? Então, o alimento entrou pela boca e faringe, está na cavidade digestiva, onde vai receber o quê? As enzimas e sofrer digestão. Opa, mas essa digestão está acontecendo dentro da célula? Não. Está acontecendo na cavidade digestiva. Então, ela é extracelular. Beleza? Beleza. Valeu, professor. Fala, Larissa. Oi, professor, tudo bem? Eu tô, querida, e você? Também. Ô, professor, deixa eu te perguntar. Antes da aula eu estava lendo um pouquinho só o capítulo para ver sobre o que ia falar. E aí estava falando na apostila desses cestoides que eles não possuem cavidade digestiva. O que isso significa? Que eles não fazem digestão? Cestóide, né? É Você isso. falou do céstula, né? Isso. Então, lembra que eu falei agora há pouco que para a prova a gente vai pensar no plateuminto padrão? Lembra, querida? Então, quem é o plateuminto padrão? É esse cara que está no slide aí, a planária, certo? O céstoda, que é a tênia, ele é tão especializado, tão diferenciado, que ele é muito mais simples que a planária. Então, por exemplo, ele não tem, certo? Cavidade digestiva. Por outro lado, Larissa, onde a solitária vive? Vamos lá. Onde ela vive? Ela vive no nosso tubo digestivo. Ela está lá fixadinha no intestino delgado. E aquele corpinho dela em fita lá no duodeno. O que acontece no duodeno, querida? O que acontece? No duodeno você tem uma quantidade enorme de nutrientes. Ou seja, já ocorreu o quê? Duodeno não, desculpe, intestino delgado, né? Duodeno é o comecinho dele. Então, ela está no jejuno, né? Que é o finalzinho do intestino delgado. O que acontece ali? Já ocorreu digestão. O que nós temos no jejuno? Uma quantidade absurda de nutrientes. Ou seja, material reduzido, super pequeno, já digerido. Ele atravessa o corpo da tênia, cai dentro, né, ali da sua estrutura, sem a necessidade de digestão. Entendeu? Então, o lance do parasita, ele é particular mesmo. Entendeu? Ele é mais simples, né? Então, os plateumintos parasitas, eles são mais simples, muito mais simples, e têm menos estruturas do que os plateumintos padrão. Entendeu a ideia? Entendi. É esse que é o ponto. Agora, você pensa assim, se a tênia não fosse, querida, não fosse parasita, como ela sobreviveria? Ela teria que estar mergulhada num ambiente com nutriente. Se ela não estivesse nessa situação, ela não estaria adaptada. Deu para entender? Então, a tênia só consegue sobreviver com redução do sistema digestivo, porque ela é parasita do intestino delgado humano. Entendeu? Você nunca escreveria na prova, tá? Que já que ela não tem o tubo digestivo, ela virou parasita. Não. Ela é parasita, né? Ela conseguiu ter o sucesso, né? Por causa da relação. Você entendeu?
Então, o que acontece? Do mesmo modo que a ave não desenvolveu asas para voar, a tênia, ela não perdeu o tubo digestivo porque é parasita. Ela só consegue sobreviver porque ela é parasita. É diferente. Entendeu a ideia? Muito cuidado. Senão a gente Entendi. acaba virando lamarquista na prova. E na prova você tem que identificar o pensamento darwinista e o pensamento lamarquista. Você tem que identificar. Mas na hora de escrever, eu tenho que ser darwinista. Então é assim, a tênia só consegue sobreviver porque ela é parasita. Entendeu? Se não houvesse essa relação, não existiria a tênia. Entendeu? Certo? Você entendeu? Entendi sim, professor. Então, tipo, ela se desenvolve, ela tem uma grande, tipo, facilidade de se desenvolver no organismo, no nosso organismo, por causa desses nutrientes, né? Ela só Exato. se desenvolve por causa disso. E pelo lugar onde ela parasita. Se ela não parasitasse o intestino delgado, não teria chance nenhuma. Entendeu? Uhum, entendi. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, Lina. Tem mais 2 dúvidas aí, por favor. Prof, então a tênia, ela é um parasita obrigatório? Ah, é um parasita. Obrigatório ou não? Não tem jeito, é obrigatório. Ok, obrigada. Nada. Mais alguém? Alô, mais alguém? Não? Então vamos continuar. Beleza. Então vamos pegar a planária agora, ó, planarinha, e fazer um corte transversal. Se eu fizesse um corte longitudinal, ó, seria assim. Opa! O corte longitudinal seria paralelo ao eixo antero-posterior. O corte transversal é perpendicular ao eixo longitudinal. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Quando você corta, faz um corte transversal na planária, o que é que você observa? Vamos lá, atenção. Olha lá. Nós temos aqui, ó, ectoderme, certo? A ectoderme do embrião originou o quê? O revestimento, ó, o epitélio da planária. Tudo bem? Certo? A endoderme do embrião, revestindo o tubo digestivo, olha lá, continua revestindo o tubo digestivo. Tudo bem? E a mesoderme preenche todo o corpo do animal. Queridos, olhem para a figura, por favor. Se a mesoderme preenche todo o corpo do animal, pergunta, existe cavidade corpórea? Não. Se não existe cavidade corpórea, vou chamar o plateuminto do quê? Acelomado. Tudo bem? Acelomado. Ah, mas eu não lembro o que é celoma. Celoma é a cavidade corpórea. A cavidade que aloja, que acolhe, que acomoda os órgãos. Que órgãos? Fígado, pâncreas, coração, rim. Beleza? Certo? Tudo bem? Né? Pulmões, né? Então, os órgãos estão alojados, acomodados na cavidade corpórea. Tudo bem? Então, plateumintos são acelomados, tá? Eles são atravessados por um tubo digestivo, tá bom? Mas não existe cavidade corpórea. Tranquilo para todos? Nenhuma dúvida? Ótimo. Continuando. Então, aqui, a mesma imagem, né? Só que com mais detalhezinhos. Então, olha que bacana. Então, você tem aqui, ó, em laranja, né? Aqui, ó, em laranja, né? Um epitélio. Então, epitélio é o quê? Cuidado.
epitélio. Epitélio é um tecido de revestimento formado pela ectoderme. O que é a ectoderme? É um folheto embrionário. Folheto não é tecido. Tudo bem, queridos? Então, revestimento, epiderme, né? Epiderme, né? Que é um tipo de epitélio. Tudo bem? Certo? Revestimento formado a partir da ectoderme. Belezinha? Olha que legal aqui, gente, né? Você tem músculos, né? Ó, músculos longitudinais, músculos circulares. Então, olha aqui, olha para minha mão, por favor. Músculo circular, quando ele contrai, ó o que acontece. Quando ele relaxa, ó o que acontece. Beleza? Então, o músculo circular, ele vai diminuir ou aumentar o diâmetro. Tudo bem? O músculo longitudinal, ele vai fazer isso, ó. Ele vai o quê? Aumentar ou diminuir o comprimento. Então, quer dizer, esses animais, eles se deslocam numa boa, né? Eles modificam o seu corpo, tá? Bem, né? E olha que bacana aqui. Nós temos ainda glândulas, né? Ó, várias glândulazinhas que secretam muco, que junto com os cílios permitem o quê? Que ele se desloque numa boa sobre uma superfície, tá? Então, quer dizer, o muco diminui o atrito, os cílios ajudam na locomoção e os músculos, né? Beleza? Os dois aqui, ó, cordões nervosos, um de cada lado, né? Certo? A cavidade digestiva aqui no meio, ó. Beleza? Certo? E pronto. E você percebe o quê? Que não há espaços vazios. Olha lá, todo o corpo do animal preenchido, ó, pela mesoderme, né? Mesoderme lá, embriológica, tá bom? Pode falar, querido. Fala, João. Ô, professor, Oi. vou fazer uma pergunta. O sistema nervoso, ele não vem da parte dorsal? Por que que ele está na ventral? Não vem dorsal, não, cara. Quem tem sistema nervoso dorsal, são os cordados, só. Todos os outros organismos que têm sistema nervoso, né, com cefalização, é ventral, tá bom? Dorsal, só cordado. Ah, tá bom. Beleza? E mais Tá uma bom? coisa. Pode falar. Então o músculo é um tecido aí ou não é considerado um tecido? O músculo ele tem origem na mesoderme, né? Lembra? A mesoderme sempre vai formar músculos, né? Tá bom? Então, o músculo, na verdade, é um órgão, né? Entendeu? O músculo é um órgão formado por tecido muscular, né? Tudo bem? Tá bom, obrigado. Nada. Então, vamos lá. Então, a gente viu que é um organismo simples, beleza? Então, quer dizer, você tem cefalização, então, sistema nervoso, sistema digestivo, sistema excretor, belezinha? Sistema circulatório, quem faz? Sistema digestivo, né? Sistema respiratório, difusão. Acabou. Acabou o animal, né? E um sistema endócrino e tal, rudimentar, muito rudimentar. Então, só o controle do sistema nervoso mesmo, tá bom? Então, vamos falar de reprodução? Então, vamos lá, reprodução. A reprodução, ela pode ser sexuada e assexuada. Muito bem. Assexuada, ela não envolve variabilidade genética, presta atenção, por favor. Ela não envolve variabilidade genética no descendente, certo? No descendente. Então, quer dizer, por reprodução assexuada, vou originar indivíduos iguais. Beleza? Primeiro ponto. Ela é mais rápida. Né? E, de modo geral, o que acontece? Ela vai produzir mais organismos ao longo do tempo, tá certo? Agora, a sexuada,
Isso é a assexuada. Assexuada. Reprodução sexuada em animais, ela vai envolver variabilidade genética. Variabilidade genética. Então, quer dizer, os descendentes serão diferentes entre si em relação aos progenitores. É mais lenta e produz menos organismos. Tudo bem? Certo? Essa definição, ela vai valer a partir de hoje para animal. Beleza? Para animal. Então, reprodução assexuada, variabilidade pequena, processo rápido, produz muitos descendentes. Sexuada, variabilidade maior, processo mais lento, produz poucos descendentes. Tudo bem? Quando vocês estudarem meiose com o Castilho, a gente vai modificar esse conceito. Certo? Tudo bem? Então, hoje, a ideia básica é essa. Quando a gente estudar, né, plantas, por exemplo, nós vamos precisar de uma ideia importante que vem a partir de meiose, tá bom? Então, por enquanto, guardem isto, tá? Para não atrapalhar a cabecinha de vocês. Então, vamos lá. Extremamente famoso, conhecido, é o processo de fragmentação das planárias, certo? Mais para frente, nos slides, aí você vai achar 3 vídeos que eu selecionei para vocês. Por favor, vejam os vídeos e vocês vão ver reprodução, vão ver uma revisão legal aí sobre o assunto, tá bom? Então, vejam, por favor, tá? Então, o que acontece? Quando você faz um corte, uma fragmentação, né, ou um corte transversal na planária, isso vai originar vários fragmentos. Cada um desses fragmentos dá origem a uma nova planária. Por quê? Porque existem células-tronco que levam de 1 semana e meia a 2 para originar as células necessárias do novo organismo. Que células são essas? Estruturas nervosas, células do sistema excretor, do tubo digestivo e por aí vai. Então, existem células-tronco aqui. Muito legal. Entendeu? Então, uma planária cortada transversalmente vai originar o quê? 2 fragmentos, 3, 4, 5, enfim, quantos fragmentos forem, cada um desses fragmentos vão sofrer diferenciações a partir das suas células-tronco e originar novas planárias, tá bom? É um processo chamado fragmentação assexuado. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Professor, Pode falar, David. tem como... tem como você repetir o porquê que essa fragmentação ocorre? Tipo, da parte neural que você estava falando. É que, na verdade, a gente acabou, o ser humano, né, o cientista, ele acabou descobrindo isso forçosamente, né? Ele simplesmente cortava, pegava o estilete e saía cortando as planárias. Cada pedacinho dava origem a uma outra planária. Numa condição natural, se isso acontecer, né, essa fragmentação, essa divisão do corpo do animal acontecer, cada uma das metades ou cada uma das partes vai sofrer diferenciação e originar a nova planária. Tá? Por quê? Porque existem células-tronco chamadas neoblastos que se diferenciam nas estruturas necessárias. Tá bom? Entendi, Claro. obrigada. Nada. Fala, David, pode falar. Professor, eu não sei se é equívoco da minha parte, mas tipo, então quer dizer que as planárias elas têm grande, elas conseguem se regenerar bem, mais ou menos isso. É isso mesmo, é regeneração. Então, mas é que eu associava a regeneração com o fato de não possuir tecido, sabe? Porque você tinha células independentes, sabe? Não, cuidado. A regeneração é uma capacidade de diferenciação que algumas células ainda mantêm. O nosso fígado, por exemplo, tem uma capacidade de regeneração legal. Entendeu? Certo? Então, regenerar é uma capacidade que células mantêm nos tecidos. Entendeu? Então, quando você fala, por exemplo,
na esponja, que você solta os pedacinhos da esponja, aquilo não é regeneração. Entendeu? Aquilo não é. Cuidado. Entende? Entendi. Então, a regeneração ela faz parte de um potencial, né, de diferenciação que as células mantêm. E isso depende do quê? Do que você vai estudar com o Castilho também, chamado de expressão gênica. Alguns genes permanecem inativos, outros ativos, fazendo com que as células se diferenciem em forma e função. Ok. Tá? Uhum. Obrigado, Aqui, professor. nada. Tinha mais 2 dúvidas aí, podem falar. Professor, Oi. essas novas planárias originadas a partir da fragmentação, elas são idênticas ou tem diferença? Idênticas. Ok. Você pode chamá-las de clone, tá bom? Idênticas. Obrigada, prof. Nada. Certo? E, finalmente, você pode encontrar reprodução sexuada. Reprodução sexuada vai envolver o quê? Em animal, gameta. Beleza? Então, gameta. Então, reprodução sexuada, gameta. Troquei gameta. Vou ter fecundação. Acabou. Certo? Agora, essa fecundação pode ocorrer no mesmo animal, que é o caso da tênia. Tá bom? No mesmo animal. Certo? Tá? E aí você vai dizer que é autofecundação. Ou ela pode acontecer com indivíduos diferentes, como está no slide aí. E aí você vai chamar de fecundação o quê? Cruzada. Beleza? Certo? Então, o animal, a espécie, ela pode ser de sexos separados, dioica, certo? Com fecundação cruzada. Ou pode ser o quê? Monóica, hermafrodita, né? E aí você encontra 2 organismos, fecundação cruzada, ou um único organismo, autofecundação. Tá? Tudo bem? Ficou claro para todos? Sim? Muito bem. Então, estão aqui os exemplos. Fala, David, pode falar. Professor, desculpa, antes de você continuar, o desenvolvimento é direto ou indireto Então, das vamos lá. planárias? Isso. Para a gente poder falar de desenvolvimento, né? O que que acontece? Olha aqui, que loucura, né? São vários tipos de bizarrices, né? Que às vezes os cientistas fazem, né? Então eles acabam cortando as planárias de diversas maneiras para analisar a regeneração, né? E acontece, sempre acontece, é um negócio impressionante, tá bom? Então olha o que você tem aqui, ó, uma planarinha foi cortada, ó, várias e várias vezes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Tá? Cada uma delas vai dar origem a uma nova planarinha. Certo? E aqui, a mesma coisa. Né? Então, o que, que nós temos? Né? Nesse caso aqui, reprodução assexuada. Tudo bem? Certo? Agora, por outro lado, nesse caso aqui, o que, que vai acontecer? Você vai ter a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, formação de um ovo. E quem é que sai do ovo? Planarinhas, certo? Então, desenvolvimento direto, tá? Ok, valeu, professor. Nada. Então, vamos então, gente, dar uma resumida, beleza? Plateumintos dependem pra caramba de água, muito, tá? Então, os de vida livre estão na água ou em ambientes bastante úmidos, apresentam simetria bilateral, cefalização. Olha lá, sistema nervoso central. Aonde? Lá na região anterior. Beleza? Tudo bem até aí? Discutimos tudo isso, né? Só para organizar a cabeça de vocês. Triblásticos. Então, o embrião dos plateumintos tem o quê, queridos? Vamos lá. Ecto, meso e endoderme. Tudo bem? Certo? Por outro lado, apesar de terem o quê? Mesoderme, não vão ter cavidade corpórea. Então, eles não têm celoma, são acelomados. E o que é protostome? A boca surge antes. Vou aproveitar para lembrar, essa é a ideia, vou aproveitar para lembrar o quê? Que a boca vai ser a única cavidade, desculpe, a única abertura do sistema digestivo. Então, o sistema digestivo o quê? Incompleto. Beleza? Certo? Vida livre, as planárias, turbelária e os parasitas, os tremátoda e os cestoda.
tá bom? Nutrição, como é que acontece? Vamos lá. Boca, faringe. A faringe pode sair, vir para fora, como se fosse uma gola, né? Uma gola vindo para fora, né? E o intestino. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter digestão extracelular, secreção de quê, queridos? Secreção de enzimas na cavidade, né? E você pode ter, sim, uma digestão intracelular em cada célula, né, que reveste internamente o corpo do animal. De modo geral, a maior parte da digestão é extracelular. Tudo bem? Osmorregulação e excreção. O que isso quer dizer? Como é que eu regulo a quantidade de água que eu vou perder para o meio? A partir da célula-flama. Então, você vai pensar na célula-flama como um rim primitivo, certo? E o que é que eles excretam? Amônia. Como é que eu lembro disso? Por conta da água, né? Então, ambiente aquático, amônia é tóxica, eu preciso de muita água para liberar a amônia, portanto, tá bom? Troca gasosa, lembra? Não tem sistema respiratório, então é difusão, certo? E o sistema nervoso como é que é, queridos? Vamos lá. Ele é ganglionar. O que isso quer dizer? Concentração de células nervosas lá na região anterior e os cordões nervosos. Belezinha? Certo? Animais monóicos podem ter o quê? Vamos lá. Como é o caso da tênia. Autofecundação, né? Ou fecundação cruzada, como é o caso da planária. Beleza? Certo? Tudo bem até aí? E você pode ter ainda a assexuada, né? No caso da planária, por fragmentação, e sexuada, envolvendo fecundação. Tá bom? Certo, queridos? Esses são os vídeos que eu gostaria que vocês vissem. Por favor, se tiver qualquer dúvida em relação ao que a gente discutiu, né? Aos exercícios, me chame no WhatsApp sem problema nenhum, tá certo, queridos? Por favor, façam os seus resumos, não esqueçam, façam os resumos. Não simplesmente tópicos, escrevam sobre o grupo animal, a morfologia, a classificação, a fisiologia. Se quiser que eu dê uma lida nos resuminhos, podem me mandar também, sem problema nenhum. Tá bom, queridos? Belezinha? Tá? E próxima aula a gente fala das verminoses. Beleza? Tá? Certo? Alguma dúvida aí? Vocês querem falar ainda, não? Tudo bem, queridos? Tudo? Então vamos encerrar? Grande beijo, tá? Bom final de semana para vocês. Se protejam, se cuidem, tá bom? Tchau, tchau. Fico à disposição de vocês aí. Valeu? Professor, Tchau, obrigado. prof. Obrigada. Tchau, queridos. Tchau, tchau.